Olá, aqui é o terceiro vídeo relativamente à minha vida, ao meu percurso espiritual. Como eu prometi, né, hoje vamos falar sobre expulsar demónios. Será que isso acontece mesmo? Será que existe esse mesmo dom de expulsar demónios? Será que o dom de expulsar demónios é dado a qualquer um? Será que qualquer um pode expulsar demónios? Será que qualquer um pode dizer que expulsa demónios? E como é que ele acontece? E como é que você é escolhido? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu estava na igreja da CCB, da Congregação Cristã, e houve como eu posso dizer, um dia que era chamado dia de busca dos dons. E nessa busca de dons, o irmão, o ancião que estava presidindo, o antigo irmão Miguel Spina, do Brás, que estava lá, um homem excelente, um maravilhoso servo de Deus, que Deus já recolheu até. Eu estava lá e disse, hoje é o dia de busca de dons. Eu era jovem, conhecia a congregação há pouco tempo, né? Tinha-me batizado há pouco tempo, e não entendia nada dessas coisas dos dons, nem sabia o que era isso. Achava interessante. Aí daquele momento, quando ele disse que era para buscar os dons, eu pensei, isso aqui parece bom, eu gostei. Então é que eu vou buscar, cada um tem que buscar um dom, procurar saber o dom. Eu creio que acredito que existem alguns que pediram dar-me o dom da sabedoria, outros o dom da caridade e por aí fora vai. E infelizmente eu não pedi porque eu não sabia o que havia de pedir. E naquele preciso momento veio sobre mim uma voz, acreditem ou não, e essa voz falou para mim, dom de expulsar os demónios. Eu fiquei admirado, dom de expulsar os demónios, mas por que eu vou ter um dom chamado expulsar os demónios? Enfim. E quando isso aconteceu, né, fomos lá todos para a frente, os que tinham achado que tinham recebido alguma coisa, eu senti, e ele mandou orar a nós, e quando nós fomos a orar, né, eu fiquei de pé. Estava num trance tão espiritual que nem me apercebi. Isto eu na cidade do Porto. Bom, a questão é o seguinte, e quando eu olhei, reparei que estava de pé e todo mundo sentado, fiquei admirado e disse, o que aconteceu aqui? Aí eu conversei com o ancião dessa época, o tal Miguel Spina, e falei com ele sobre o que tinha acontecido. Bom, e conclusão da história aqui para encurtar o vídeo. Eu expliquei o que tinha acontecido e ele disse, não, fique em paz, porque o dom de Deus é assim mesmo. O dom que Deus lhe colocou em si, e mais tarde ou mais cedo ele vai se manifestar. Fique em paz. Bom, ele nem sabia que era o dom de expulsar demónios e eu pensei, não, isso nem vai acontecer. O tempo foi passando e um dia fui convidado para uma festa de aniversário de 15 anos de um casal de crentes da congregação. Bom, eles não tinham filhos, mas aquele filho era da esposa dentro de uma outra relação. Estávamos nós convivendo entre irmãos, sentados, e estava eu, a minha mulher naquela época, a Vera, a irmã Vera, e João Batista tinha acho que 3 para 4 ou 5 anos, por aí, não faço ideia. Bom, e acontece que estava uma moça sentada ao meu lado, uma irmã da congregação, que não vou mencionar aqui o nome, uma mulher que tinha filhos, era uma pessoa boa, trabalhadora, ela trabalhava como secretária, acho que num banco de Portugal, ou sei lá, um banco qualquer em Portugal. Já não me lembro há tantos anos foi. Isto foi nos finais dos anos 90 para 2000. Bom, e aconteceu o seguinte, começamos a conversar das coisas de Deus, ela começou a contradizer, uma serva de Deus maravilhosa, e muito bonita, loira, de uns olhos verdes, coisa mais bela, jovem, com os seus 25 para 30 anos. Eu também jovem nessa época. E de momento para outro eu senti que alguma coisa estava errada, porque eu conversava uma coisa, ela desconversava, eu conversava uma coisa, ela desconversava. E diz que a verdade é que não contenderás contra o Espírito Santo, não tentarás o Senhor teu Deus. Contender contra o Espírito Santo é contra a gente estar conversando uma coisa e alguém está contradizendo o que o Espírito Santo está falando em nós. Isso cria uma desconversação, um diálogo fútil e quando não leva a nada. Bom, adiante aqui. Aí de momento eu não sabia olhar para ela, não via nada, eu dizia, meu Deus, eu estou em paz, ela está em paz, será que está em paz? E ela continuou e ela começou a perder o controle e falando alto. Aí de momento eu perdi instintivamente, não sei porquê, a identidade dela. E quando eu peguei a identidade dela, a carteira de identidade, peguei e olhei assim, não entendi. De momento para outro eu vi com os olhos do Espírito, acreditei ou não, eu vi que na própria identidade dela, como se algo negro entrava e saía, mas eu também via uma luz que vinha descendo e queimando
a identidade dela. E conforme ia queimando, era o espírito, esse espírito negativo, negro, esse plasma negro que estava dentro do próprio identidade, se movimentava com mais força. E de momento, quando eu disse que havia um fogo caindo para ela, ela caiu, bateu com a cabeça nos meus pés e cumpriu a palavra de Deus que diz que Satanás cairá aos teus pés. Enfim, aí eu fiquei muito perturbado, não sabia o que estava a acontecer, todo mundo se perturbou, veio, ela se levantou, aí ela estava alterada com uma voz estranha, falando coisas estranhas, gritando. Eu comecei a ficar assustado no início, sem saber como lidar. Tinha o irmão Carlos, que era porteiro, nas Galinheiras, em Lisboa. Ele, segundo consta, ele já tinha, parece que eram essas experiências paranormais, espirituais também, meio satânicas, podemos dizer. E ela se manifestava em si muito palavrão, uma mulher que era tão bonita que nunca tinha visto palavrão. Bom, a coisa começou a aquecer e nós começamos a orar, as irmãs colocaram um véu na cabeça, os irmãos ficaram num canto, as irmãs estavam assustadíssimas. A esposa do irmão Carlos era muito assustada e ficou assustada e ela chamava por ela como um espírito de mentira, e quando ela veio-se para aproximar eu senti no meu coração dizer: sai daqui, porque senão duas coisas podem se tornar pior do que uma. Com quem diz, o que estava nela ia passar para ela e para a outra e ia ficar péssimo ali. Sabemos que ela tinha um espírito de mentira muito grande e começou a rasgar as roupas, querendo se pôr nua. A gente começou a ficar confuso, de momento começou a ficar perturbado e nós orávamos, tiramos as crianças dali. Foi bastante tempo, o tempo passou, não sei se foi 30 a uma hora, foi bastante tempo. Fiquei completamente todo encharcado, um dia de frio, estava todo molhado, suando e expulsando demónios. Sai. Conclusão da história. Depois de muito sofrimento, de muita oração, de muita coisa, ela caiu, desmaiou de novo e depois começou a dar convulsão. Eu, instintivamente, sem saber porquê, parece que era o Espírito Santo que me guiava, pedi para ela trazerem uma bacia simples, e ela começou a vomitar um plasma verde e saiu e vomitando e pedindo desculpa, e pedindo perdão, e Deus me mostrou que ela realmente já estava liberta. Essa nossa querida irmã, o tempo foi passando, ela melhorou, encontrei ela na rua passado uns 2 ou 3 meses, fiquei até assustado, pensei que ela ia armar um escândalo na rua. E conclusão da história, aqui para encurtar o vídeo, ela disse: tudo bem, paz de Deus, irmão? Tudo bem, amém, irmã? Como é que estão as coisas? Está tudo bem. Aí ela, sentamos, conversamos um pouco e nessa conversação eu entendi todas as coisas. Ela contou assim, cortando. Ela tinha encontrado ela estava separada, ela encontrou um rapaz que veio de outro país, vamos dizer aqui Brasil, ok? Veio da Bahia, um homem maravilhoso, muito bonito, só que esse homem era casado com uma mulher de terreiro. E essa mulher do terreiro amava muito ele, mas ele tinha ido em Portugal, também se afeccionou por aquela outra mulher, né? E prometeu vários e fundos. Aí levou uma foto dela, e quando ele voltou lá no Brasil para tentar resolver as coisas, ficou por lá, e aquela outra mulher que era do terreiro viu realmente aquela foto e partiu para o ataque espiritual, lançando uma feitiçaria, uma bruxaria, não sei, uma coisa qualquer. Não estou aqui a julgar ninguém, não é? Mas acontece nos terreiros quando podem fazer isso tanto para o bem como para o mal, não é? Infelizmente, não é? Tem quem use para o bem e tem quem use para o mal, não é? E quando se usa para o mal, só Deus na causa, viu? A questão é que um espírito, a primeira vez que tinha ouvido falar, o espírito de pombagira, nem sabia o que era isso. O espírito de pombagira tinha entrado nela e ela dizia que quando era de noite, saía do trabalho, quando era de noite, se vestia como uma prostituta de vermelho, pintava os lábios, ia para a rua e pegava qualquer homem, não importasse o homem que fosse, podia ser o homem mais sujo do mundo, o homem mais rico ou o mais pobre, e ela fornicava com eles todos e ficava completamente despedaçada. Eu estava entrando num colapso nervoso, uma destruição total de família e tudo. E aquele dia foi maravilhoso porque Deus libertou ela daquele demónio. Foi sacudido, foi expulso e foi arrematado para o inferno, amarrado, com a ajuda, claro, de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo é feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não foi força minha, nem foi um propósito meu, nem foi algo que eu fiz por mim mesmo, mas porque o Senhor Jesus estava ali conosco naquela hora e estava amando aquela alma e queria libertar aquela alma e queria provar que Deus tem o poder de derrotar qualquer mensageiro do mal. Não importa que seja qual espírito for. Para nós não existe isso, não. Nós não tememos nada, não. Porque o Senhor está connosco e Ele nos livrará do laço, do passarinheiro, da peste, da morte, dos nossos inimigos em todo tempo. Bom,
Se você quiser lutar contra os espíritos malignos nessa parte e contra os demónios, aconselho a ler o Salmo 91 constantemente, mantendo a Bíblia aberta no Salmo 91 e meditando todos os dias sobre ele, aprendendo, decorando, para que quando você sair à rua, onde quer que esteja, o Salmo 91 esteja consigo. Ok? Um forte abraço, despeço agora para vocês, ok? E a próxima vez vamos encontrar outros testemunhos aqui, tá bom? Deus abençoe, seja bom cristão.